Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estamos em Brasília para mais uma temporada da Bucocast e eu estou recebendo a minha convidada, a entrevistada de hoje é a doutora Lorene Noronha, ela que é R2 em cirurgia bucomaxilofacial e tem a sua formação especialista em implantodontia, cirurgia oral menor, harmonização orofacial e prótese dentária também. E ela é coordenadora do curso de cirurgia oral menor no Instituto Primed. É isso mesmo, doutora? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pela sua participação. É um prazer poder recebê-la. Seja bem-vinda. Obrigada, Ismael. É ótimo estar aqui. Adorei o convite, tá? Quero que seja bom para todos os lados hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre a sua formação. Eu falei para você antes de a gente começar o podcast, já entrevistei uma R3 e entrevistei uma R1. Eu acho que você é a primeira R2 que eu estou entrevistando, mas eu queria falar um pouquinho também sobre essas outras áreas que você atua dentro da cirurgia. Me fale um pouquinho como que você entrou na bucomaxilo, quem que te levou para a cirurgia bucomaxilofacial? A vida me levou para bucomaxilo porque eu, desde pequenininha, sempre quis ser médica cabeça e pescoço. Então, minhas bonecas eram riscada a cabeça, raspada. E aí, eu fui para uma consulta, tinha apneia, ficava sonolenta o dia todo, não conseguia fazer uma aula de spinning na época, né? A moda, o auge das academias era spinning e eu não conseguia... Canseira. Fazer a aula. E aí, eu fui no Dr. Fabrício, na época, um bucomaxilo. Ele avaliou e falou, você é ortognática. E aí eu fui, coloquei aparelho, eu tinha um apinhamento muito grande. Tem um antes, depois a gente pôr aqui, não? Vou me expor. Tenho. E aí ele me indicou a cirurgia ortognática. Eu realmente achava que a cirurgia e bucomaxilo era da área médica, não sabia que era odontológica. E aí ele criou uma relação muito legal assim, entre a gente, me orientando, já que ele sabia que eu gostava de cirurgia. Então ele me mostrava vídeo antes e depois. Então eu assisti tudo antes de ser paciente. Ele falou, já que você gosta de sangue, gosta de cirurgia, então eu vou te mostrar tudo. Se você desistir, o problema é seu. E aí eu fui conseguir ser operada pelo SUS. E aí ele falou assim para mim, olha, mas se eu conseguir te operar pelo SUS, você precisa me prometer uma coisa, que você vai fazer buco e você vai ajudar alguém igual eu tô te ajudando. Aí eu peguei na mão dele e falei, isso, combinado. E aí entrei na faculdade, tudo foi fluindo, e aí eu já entrei na faculdade, já sabendo que eu queria buco. Então, eu já me apresentei para isso, fui formando liga acadêmica e fui fazendo curso, e aí já consegui entrar em estágio no segundo semestre, já na área de buco. Então, eu já acompanhava cirurgia no segundo semestre, e tudo mais. O Dr. Fabrício ou Guimarães? Não, o Jorge, falecido David Dr. Jorge. Fabrício Jorge. Exatamente. Foi quem me falou da cirurgia. Vá para a cirurgia bucomaxilofacial. Foi o seu primeiro contato que você teve contato com a cirurgia bucomaxilofacial? Foi. Me lembro uma vez que meu filho caiu, quando já era pequenininho, e aí eu fiquei, assim, na emergência do hospital, e eu ficava lendo cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E eu ficava lendo isso e eu não fazia a menor ideia do que era. E aí, anos depois, aqui estou eu, né? Você gostaria de ser médica, na verdade a ideia sua era ser médica. Porque eu sempre gostei de cabeça e pescoço. Eu não sabia o que era, né? Cirurgia bucomaxilofacial. Então, tudo que a gente imagina, assim, quem é distante da área médica, porque na minha família não tem médico, não tem dentista, as primeiras realmente foram eu e minha irmã. Então, era tudo muito distante. Então, eu as não primeiras tinha você ideia. e sua irmã, mas sua irmã também é cirurgia? É dentista também. É dentista. E então a gente não sabia. Então, quando ele me apresentou e eu comecei a ver ali as cirurgias, eu falei, é isso aqui que eu quero fazer para minha vida e tá aí até hoje. Moendo. Tá no segundo ano No segundo ano de residência. Uhum. Esse período da residência, como que você avalia? Porque você passou o primeiro, agora você tá na metade pro final. Como que você avalia esse período aí do R2? Desafiador, porque a gente entra naquela entre saber planejar, estudar, saber muito bem a base teórica e a gente quer mão rápido, né? Então a gente precisa frear um pouco a ansiedade,
precisa respeitar a hierarquia. E para mim, assim, por mais que eu não seja uma pessoa de ego muito inflado e tudo, é difícil, porque os meninos que instrumentam pra gente, eles me chamam de R6, porque eles já me viam lá acompanhando cirurgiões famosos e tudo mais, muito bem estabelecidos no mercado, no meu segundo semestre. Então, eu já evoluía paciente, ajudava a visitar, a gente participava do planejamento. Então, assim, eu tinha um conforto maior em estar dentro do hospital do que muitas vezes colegas que estão no R3, por exemplo. Mas na hora que pega a hierarquia do R1, você precisa respeitar isso. E aí, como a gente acostuma estar sempre tomando a frente, eu sou mãe, esposa, então, assim, tudo vem na minha cabeça, eu já decido. Então, isso para mim foi uma coisa que eu tive que frear muito. Tipo, ao invés de eu ir fazer, eu falava, R+, não sei o que, não sei o que. E aí, o que você acha? Que aí, ao invés de afirmações, eu sempre tendenciava a perguntas, Isso né? é um problema. Porque aí a gente não entra no conflito ali da hierarquia, né? E que existe isso, que né? existe E tem isso. que você tem que submeter a essa hierarquia, né? A sorte que a minha primeira equipe, a segunda agora também, porque todo ano troca, né? Foi muito cordial comigo, assim, e a gente se ajudava muito, então foi um primeiro ano, para mim, que foi excelente. Questão de equipe, eu falo, é minha equipe preferida até então. Vamos ver o que essa equipe me ganha aí no decorrer do ano. Vocês são quantos residentes lá? São 12. 12 residentes. Aí vocês vão revezando. Revezando. Dentro da bucomaxilo, qual a área que você já tem o norte? Qual a área que você quer atuar? Eu sempre gostei muito da área de trauma, área de patologia, essa parte assim que você não tem meio que vender muito. O vender o tratamento sempre foi um paredão para mim. Eu gosto muito disso, de você entrar no hospital, você ter que fazer isso, e aí você vai lá, conversa com o paciente, entende qual é o quadro dele, mas não precisa do convencimento. Porque é uma angústia muito grande você saber do que o paciente precisa e você precisar barganhar, orientar uma necessidade que é dele. Isso, para mim, é uma coisa que eu venho trabalhando, mas a vida me joga muito para o lado da ortognática por causa das minhas outras áreas. Porque visão de reabilitação, harmonização orofacial e várias outras áreas que eu sou a maluca do curso, eu estou sempre em algum curso, filosofia, neurociência, alguma coisa. Então, isso me direciona muito a percepção do planejamento de ortognática. Então, é uma coisa que eu fui fluindo, mesmo gostando muito de trauma e patologia. A ortognática está me aprendendo mesmo, assim, sabe? Está me prendendo, mesmo que não era meu caminho inicial, não, mas... E você tem os dois lados da ortognática, né? Sim. O paciente vai entender perfeitamente e você vai entender perfeitamente o paciente também, Exatamente. né? E aí, uma vantagem. É uma vantagem, com toda certeza. Porque quando eu converso com o paciente, é o que eu falo. O cirurgião, não todos, obviamente, mas às vezes falta a deficiência de você enxergar e você respeitar o paciente. Não a questão de ser educado, é respeitar a existência do outro. Entender o que ele é fora da cirurgia. Qual o posicionamento? Ele é tímido, não é tímido? É expansivo, não é expansivo? Então, isso tudo influencia muito, inclusive, no planejamento de cirurgia. E aí, toda vez que eu vou fazer uma avaliação e eu falo que eu sou paciente de cirurgia ortognática, aí o paciente é mesmo. Mas aí, como que ficou? Como você comeu? Você emagreceu muito? Eu falo, não, emagreci só 1 quilo, fiz acompanhamento nutricional, engolia tudo que dava e tal. Então, assim, eu consigo criar um vínculo usando Muito de bom. verdades, obviamente, e isso converte realmente muito. Que você não precisa ficar preocupado em convencer o paciente. Não, porque eu conto a minha história, mostro meu antes e depois. E parece que o paciente com vínculo, ele aceita melhor. É bom. Quando você saiu da graduação, você já tinha feito a cirurgia? Não, eu fiz dentro é porque eu fiz em 2 etapas. Eu fiz o planejamento todo, aí eu fiz uma expansão maxilar, porque eu era uma classe 2, eu vou me justificar, porque quando vocês virem o meu antes e depois, eu falo, nossa, a pessoa transformou, nasceu de novo. Mas é porque, assim, tem a transição do que eu era, do que eu passei pelo tratamento e o que eu sou hoje. Antes, eu tinha o palato superogival, atrésico,
e com retrognato, ou seja, classe 2. Só que um compensava o outro. Então, esteticamente, tirando o apinhamento dentário, era algo que não incomodava tanto. A minha queixa, de fato, foi a apneia. Mas, conforme eu fiz a expansão da maxila, a mandíbula ficou desproporcional. Então, vamos colocar em termos leigos, justamente ela entrava. Então, foi aí que ficou pior a discrepância. Meu queixo foi muito para trás, meu perfil ficou muito ruim. Foi um erro isso? Não, é justamente isso que eu consigo explicar para o paciente, essa transição do tratamento, essa fase do preparo ortodôntico. Primeiro bagunça tudo, Piora o caso. piora. E isso tem impacto na fase, entende? Impacto estético. Então, o paciente, quando ele é orientado, porque eu passei por isso, ele consegue se convencer mais facilmente. Entende? Eu mostro foto. Além disso, eu tinha um diastema de 12 milímetros, porque tive que fazer expansão. Então, além do queixo lá atrás, tinha o diastema. Obviamente, para mim, era um pouco mais fácil, porque eu já tinha visto várias cirurgias. O doutor já vinha me mostrando várias coisas, e é o que eu levo muito para minha consulta, a maneira com que ele me abordou também. Ele foi muito transparente, é a maneira com que eu gosto de ser também paciente. E pensa num caso que estava lindo, só que não nessa transição. Então, eu tenho até no Instagram e tudo mais. Então, o antes e depois da transição para agora mudou muito. Eu tive uma pequena recidiva, ele ainda veio um pouquinho, eu precisava avançar um pouco, mas hoje eu não tenho impacto respiratório nenhum. Hoje eu respiro, treino, tudo tranquilo, tá? Então, pretendo fazer, porque é o meu trabalho, então eu preciso ser a vitrine, mas sem urgência. Eu quero finalizar a especialização e aí ter o meu pós-operatório mais tranquilo. Eu ia fazer essa pergunta para você. Você reoperaria você? Eu, com certeza. Sim, porque eu preciso mostrar ao paciente, entende? Porque se você não acredita, você tem uma indicação e não acredita naquilo, você não deveria estar oferecendo aquilo. Sim. Então, apesar de eu não ter hoje nenhuma disfunção associada a essa recidiva, esteticamente eu sei que eu posso melhorar e mostrar isso para o paciente. Olha, eu tive uma recidiva que pode acontecer. Que pode acontecer. A literatura traz isso e eu estou passando por isso. Então, eu acho interessante ter esse posicionamento. Eu preciso, eu vou fazer. Em que ano? Traz autoridade, né? Em que ano que você operou? 2016 a primeira e 2017 o avanço mandibular. Essa expansão não poderia ser feita no mesmo tempo? Essa é uma pergunta que eu faço aqui para os meus convidados. Até poderia fazer, só que minha ortodontia não estava finalizada e o sistema de saúde estava passando por várias alterações. Você fez no SUS, né? Exatamente. Então, lá o tempo do SUS é um tempo dele, né? Então, o que o doutor propôs? Se você passar e esperar, pode ser que, conforme mudança de governo, de secretaria e tudo mais, isso pode atrasar um pouco a nossa cirurgia. Então, vamos por etapa. Minha ortodontia não estava pronta ainda, é o que a gente chama de benefício antecipado. Você fez no benefício antecipado? Fiz, para justamente não ter o tempo de perder esse prazo de operar. Então, ele falou, pode ter recidiva, pode ser que a oclusão não fique tão satisfatória, porque não tem como a gente prever 100%. Então, eu fui muito bem orientada. Então, a gente fez. Mas é uma fase complexa. Essa transição é complexa e, às vezes, necessária. Não tem para onde fugir, né? Vou responder por você. Você faria o benefício antecipado se você fosse a cirurgiã? Não. Provavelmente não. Talvez nas condições do SUS justifica a necessidade porque eu tinha apneia. Qualidade de vida e vida mesmo a longo prazo, o que isso poderia trazer de problema, de deletério, então eu indicaria. Se eu tivesse na outra cadeira e tivesse um paciente exatamente com o meu quadro, então eu indicaria a questão do SUS junto com uma apneia. Mas hoje, na condição que a gente costuma atender, que a especialização e o meu atendimento é via hospital particular, o público maior que a gente atende é paciente com convênio, não justifica a pressa, entende? A realidade, o cenário é completamente diferente. Então, você precisa se adequar. Às vezes, bater o martelo, dizer eu defendo uma ideologia, uma técnica, precisa ser mais adaptada ao local que você está do que propriamente à escola que você veio, né?
Então, eu acho que o profissional precisa se adequar. Necessidades completamente diferentes do paciente dependente do SUS e o paciente que tem acesso a um plano de saúde bom, por exemplo, entendeu? Daria um podcast só pra gente falar do seu caso aqui tranquilamente, né? Tranquilamente. Vamos seguir aqui. Eu queria perguntar para você sobre a questão da função e da estética. Você procurou a cirurgia ortognática por conta da função. Função. Mas hoje os seus pacientes que você já atende vêm pela função ou vêm pela estética? Os dois grandes grupos que eu falo. Vem um grupo já disfuncional, ou às vezes um caso até já agravado, porque veio empurrando, às vezes passou por outros profissionais, começou até a fazer um trabalho de DTM, ou às vezes usa o CPAP, e aí chegou no limite em que está insustentável aguentar mais, e aí chega no consultório e fala, doutora, não aguento mais. Perfil primordialmente de homens mais velhos que tentaram CPAP, sobrepeso, vem muito esse público dizendo assim, eu não aguento mais. E vem o público da estética, que Instagram, rede social vem pegando firme e vai aumentar, porque a gente nunca teve tanta possibilidade de avaliar a nossa autoimagem como hoje. O tempo inteiro é conteúdo dizendo do valor da autoimagem, posicionamento, isso, aquilo, outro. Os filtros também diminuíram. Hoje tem muito vídeo o tempo inteiro, porque antigamente, na minha infância, as fotos eram para mostrar o evento, o momento. Ninguém posava, então ninguém ligava muito se estava bonito ou se estava feio. Hoje em dia, não. As fotos são posadas. Então, o perfil, as discrepâncias, elas realmente incomodam muito mais do que incomodaria há 20 anos atrás. Então, são os dois grandes grupos que eu tenho. Os de função já agravada, com disfunção já agravada, e os pacientes que buscam estética. Dificilmente aquele que vem por estética é isoladamente estético, tá? Que é o que a gente fala. A oclusão, ela mostra que existe um problema, a queixa estética, ela mostra que existe um problema. Mas é a face que vai indicar pra gente para onde que a gente vai orientar o tratamento, entende? Então, às vezes o paciente vem com uma queixa, que o queixo é muito pequeno, não consegue tirar foto, ou um paciente há 2 semanas que veio comigo, trocou de emprego, um emprego melhor, que não pode usar barba, e ele, doutor, eu não posso mais usar barba, e eu escondia meu queixo pequeno atrás da barba, entende? Então, mas quando você começa a investigar e direcionar essa anamnese, um paciente retrognata, às vezes bimaxilar, você vai ver, será que não tem apneia? Aí você vai pedindo exame aqui, aí pede mais um, e vai investigando, afunilando, e o que começou com uma queixa estética tem função, tem a disfunção por trás. Então, dificilmente, a queixa estética, ela vem isolada. Ela sempre é assim, a ponta do iceberg. Se você for direcionando, você vai, com quase toda certeza, você vai descobrir coisa ali atrás. Você tinha problema de disfunção? Tinha respiratória. Ah, respiratória. Mas de articulação, não? Não tive. Disfunção. Tive na época do TCC da faculdade, sentir algumas Porque dores. Normalmente o pessoal associa o classe 2 com algum problema de disfunção temporomandibular, né? Sim. Quase todos os pacientes mulheres, classe 2, que eu tô pegando hoje, vêm com queixa de queixo, retrognatismo, foto e tudo mais, sorriso. Não vejo que paciente dá tanta importância, não liga tanto para a oclusão. É sim para o perfil, acho que muito associado a selfie, a exposição em rede social, mas está sempre associado ou uma degeneração do disco, ou um disco deslocado sem redução. A gente vai investigando e vai chegando nesse ponto. Principalmente como eu opero muito siso, minha rotina hoje é de segunda a sábado, siso, de manhã, de tarde, de noite. O paciente, doutora, não consigo ficar com a boca muito aberta. Então, aí já na anamnese eu vou direcionando, avalio, se não for uma urgência, eu avalio primeiro a articulação para depois a gente encaixar a cirurgia de siso ali. Porque às vezes é uma cirurgia um pouco mais longa e o paciente de ficar com a boca aberta vai acabar gerando um transtorno ali maior, mesmo que temporário, um quadro álgico no pós-operatório, que atrapalha um pouco a evolução. Nossa. Então, eu tendo sempre a direcionar, avaliar também a articulação de paciente que a gente vai fazer siso. Quantas pessoas do sexo feminino tem na sua turma de residência?
A turma é bem, assim, equilibrada. É bem equilibrada? Bem equilibrada. Na Vamos dizer graduação, quase 50%. 50%. Na graduação, o número de mulheres é maior, né? Bem maior. Acho que na minha turma, se tivessem 3, 4 homens, era muito. Era uma turma grande, 30. Na bucomaxilo, quando você escolheu, você já sabia que era uma especialidade que era dominada pela maior parte por homens ou não, sexo masculino? Sim, eu descobri isso quando eu entrei na faculdade. A primeira palestra que eu tive foi de cirurgião bucomaxilofacial, até bem famoso, muito bom tecnicamente. Mas a relação interpessoal dele não é das melhores com os colegas. E aí ele disse claramente que ele era contra mulheres na cirurgia bucomaxilofacial, que ele achava inadequado, porque a gente tinha que abrir mão de muitas coisas que eram da rotina feminina, inerente à rotina feminina, e que era inadequado e que se dependesse dele, ele não aprovaria ninguém para realmente ser uma residente mulher. Então, aí eu falei, professor, a mulher, ela abre mão de muita coisa para qualquer coisa que ela escolha fazer. A gente tem o que? O balé, ser bailarina, que é a profissão mais feminina que se tem. A mulher, ela abre mão de ter um pé bonito, por exemplo. A gente abre mão de andar 10 horas da noite sozinha na rua para ter segurança. Então, é muito natural, é rotina da mulher fazer escolhas. Isso, infelizmente, felizmente, depende do caso. Mas para a cirurgia bucomaxilofacial é um paredão enfrentar isso. Lógico, tive a oportunidade de fazer muitos estágios de cirurgiões homens que me acolheram muitíssimo bem. Não tive muitas oportunidades no início com cirurgiãs mulheres, tá? Mas tive com cirurgiões que fluíram muito bem. Eu dedicava 24 horas, mudei para próximo dos hospitais, porque eu falava, pode me ligar 24 horas, se tiver se precisar que eu vá auxiliar. Então, eu criei essa disponibilidade. Isso eu estou falando de mudar para 28 metros quadrados com a família inteira, porque eu falei, eu preciso estar disponível. Então, foi um sacrifício, a família inteira precisou se adequar para eu ter essa disponibilidade. E aí, quando você entra com disponibilidade e aporte técnico, porque eu não ia para uma cirurgia sem saber o que tinha o que ia acontecer ali. Eu estudava cirurgia antes, eu pedia caso, estudava o caso, mesmo que estava muito à frente já do meu semestre, entendeu? Então, quando eles faziam pergunta, precisava que resolvia alguma coisa, eu sabia o instrumental, eu pedia antes. Então, isso foi abrindo muita porta para mim. Eu falo hoje, é o que os meus alunos falam quando eu me apresento, eu falo, eu formei em 2022. Em março, eu faço 4 anos. Eu tô com um pezinho saindo do recém-formado. E hoje eu tenho 3 especializações, eu tô R2, tô em clínica que é famosa por ser referência em cirurgia bucomaxilofacial. E o que me trouxe é justamente essa cegueira, dedicação realmente, mas não é fácil estar no meio masculino. Que na realidade a vida da mulher, para você conseguir abrir mão é difícil, né? Muito de uma difícil. mãe, esposa, é bem complexo. Muito. Que mulheres abrem mão de não ter filhos por conta da carreira do bucomaxilo. Exatamente. Eu tive filho muito cedo, então, quando eu cheguei a esse ponto de ter que desviar mesmo e focar na carreira, ele já estava grande. Hoje ele está com 16 anos. Então, apesar do começo ter sido muito complexo, hoje eu acho que é porque deu tudo certo. Porque talvez se fosse trocado, eu não conseguiria fazer essa escolha, entende? Então, para mim, hoje, essa realidade de priorizar a carreira é tranquilo. Meu filho não depende de mim, ele precisa, sim, de atenção e direcionamento. Mas cuidados ele já não precisa mais. Então, isso é um ponto para mim. Agora, não é uma escolha fácil. Eu lembro quando, lá atrás, que eu comecei a me dedicar muito, meu marido começou com algumas coisas, reclamava que eu estudava muito, e eu estudava 10 horas, e eu mostrei 5 perfis de mulheres bucos e 5 perfis de homens buco. Eu falei, tá vendo? Todos os homens são casados e todas as mulheres são solteiras. Se você não quiser que eu seja a 6ª solteira, me apoia na minha profissão, porque não tem como eu escolher outra coisa. E aí ele acatou e acabou que foi criando ali, foi um livre espontânea pressão. E foi... Vocês tinham 38 do lado, né? Ó, você escolhe. Não, eu sou... E aí foi fluindo assim. Então, houve esse apoio, né? Meio forçado.
Mas foi um limite que eu coloquei logo no início da graduação. E que vice-versa para o homem também, ele tem que ter o apoio da esposa também, né? Mas é mais comumente visto esse apoio feminino, isso não só dentro da cirurgia, de outras áreas também, que precisa de uma dedicação, né, mais forte, do que homem. Homem, geralmente, que eu percebo não só comigo, mas com colegas que têm esse mesmo perfil ali de enfrentamento, de percepção de carreira, é diferente o apoio, tá? Mesmo que não puxem para trás, também não incentivam da maneira que seria a mulher. O apoio, o você chegar e ter comida, organização de casa, resolução de coisas do filho, tudo organizado, escola, o homem quando está fora, trabalhando, se dedicando à residência, dificilmente ele vai chegar final de semana e vai resolver tudo. Porque geralmente a mulher já resolveu. Agora, o cenário contrário, final de semana é você organizar a casa, correr atrás de coisa de menino na escola, nanã. Então, é uma sobrecarga, mas eu já entrei muito bem avisada disso. Apesar de eu ter muita colaboração dentro de casa, mas ainda é uma realidade. Você se considera uma ótima aluna? Na época de formação, de escola, como que você era? Você tinha notas boas na escola? Tinha. Eu digo, se eu não fui perfeita, eu tentei alcançar a perfeição. A custo de tudo, assim. Eu sou muito intensa em tudo mesmo. E a Buco, para mim, depois do meu filho, da família, é tudo para mim. Realmente é uma gratidão muito profunda mesmo que eu tenho essa relação com a cirurgia, entende? É o que eu quero fazer a vida inteira. Então, não penso em aposentadoria, não penso em nada. É isso que eu quero fazer todo dia. Me alimenta estar dentro do hospital, me alimenta estar fazendo aquilo ali. Me nutre, realmente. Então, eu estudava 10 horas, estudava todos os dias, fazia curso online, comprava cursinho já de residência para ir acompanhando cirurgiões. Então, valeu a pena, mas minhas notas eram boas para excelentes. Você tem referência de mulheres da bucomaxilo que você acompanha? Você é aquela que... Você é da turma das mulheres? Porque tem as mulheres que não é da turma das mulheres e não tem esse lado. Você é da turma das mulheres? Eu passei a ter referências femininas há pouco tempo, porque tem hoje um grupo de cirurgiãs e que vem me surpreendendo positivamente. Não são de Brasília, são várias cirurgiãs famosas aí do Sudeste, Sul, do Norte do país. Quem é a coordenadora do grupo? É... Doutora Patrícia? Eu não sei se é Patrícia. Patrícia Radaik? Isso, exatamente, Patrícia Radaik. Então, ela tem um grupo com centenas de mulheres, manda curso, aula online. Se alguém tem dúvidas sobre algum tratamento, ela responde, ela manda artigo. Então, assim, é um apoio, isso é pauta recorrente, é justamente sobre esse apoio inicial. Você se sente segura na cirurgia? Você se sente validada? Entende? Eu nunca tendenciei a esperar essa aprovação do outro. Eu sempre me coloquei nos estágios no intuito de eu estou aprovando esse cirurgião para me ensinar, porque daqui a alguns anos quem vai estar na cabeça sou eu. Eu sempre me coloquei assim, entende? Então, se eu levava uma bronca, tesourada no dedo, eu nunca levei para o lado pessoal. Eu sempre fui mais silenciosa no centro cirúrgico. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, professor, doutor? Eu não chamo de nome, pessoal, é sempre professor, doutor, justamente para manter um distanciamento, uma hierarquia, que é bom para o meu aprendizado, essa neurociência fala, né? Quando você mantém uma hierarquia, seu aprendizado é um pouco melhor. Então, é uma postura que eu gosto de ter. Agora, as meninas do grupo, as doutoras, são sensacionais. Os casos clínicos que elas apresentam são incríveis. Eu não tive a oportunidade de estar presencialmente nos cursos ainda, mas já está anotado, para mim é uma prioridade, começar a direcionar para essas profissionais. Que eu tenho muitos mentores, tive, né, nesse longo tempo aí, desde 2017, vários mentores que eu aprendi demais, várias coisas, o que fazer, o que não fazer, do que a gente também vai aprendendo. O estudo do caso deles também a gente aprende do que deu certo, do que não deu.
A doutora Lorene é aquela doutora que vai pro centro cirúrgico. Não dá para fazer cirurgia ortognática de salto no pé. Mas tem umas colegas. Mas já aconteceu. Eu queria saber quem é a doutora Lorena, a doutora Lorene Noronha. No centro cirúrgico, como que você se comporta? Você é aquela pessoa que acorda de manhã preocupada com a vaidade, tem essas mulheres da bucomaxilo, né? Ou você é aquela do tipo assim, do jeito que eu tô, eu vou e me fale um pouquinho sobre isso. Por defesa, foi intencionalmente no início que eu comecei os estágios, eu adotei uma imagem extremamente básica, obviamente com uma boa apresentação, senão eu não conseguiria entrar onde eu fui entrando, mas é sempre assim, muito com roupa mais larga, de tênis, eu sempre assumi isso, até que ficasse muito bem estabelecido o meu posicionamento. Porque, infelizmente, a gente sabe que o assédio é extremamente comum. Mas, antes de você finalizar, você também não enxerga que existe um preconceito dessa menininha toda alinhadinha no centro cirúrgico que já tem... Existe, com toda certeza. Hoje menos, porque a gente vai... Assim, as equipes são mantidas por muito tempo, então a gente vai quebrando isso. Mas tem, não só de homens tendo essa visão, mas de outras mulheres também. Então, às vezes eu já vi, já aconteceu na graduação eu ter professora que fala assim, não, doutora Barbie não vira buco. O que para mim é contraditório, porque se a gente fala sobre feminismo, a gente deveria estar exaltando o que é feminismo, o que é feminino. Eu não precisaria me masculinizar para ser competente, para ser validada. Então, sempre foi uma coisa que eu sempre tentei agir de forma doce, mais sensível. Eu acho que isso é uma habilidade natural da mulher. Eu não preciso de agressividade, eu não preciso de nada, falar alto, gritando, me masculinizar para ser validada. Então, eu vou falar o que tiver que ser falado, às vezes firme, às vezes mais manso, mas sem me masculinizar. Que isso é um problema na bucomaxilo, né? Exato. Esse perfil de, como você falou, de Barbie, de tudo alinhadinho. Perfeccionista. Tá, sim. Você sofre uma dificuldade com isso, sim, né? Sofri até isso começar a ser minha qualidade. Porque depois que isso começa a passar e que você vai se empenhando e vai demonstrando conhecimento técnico, e que não é só jeito, é realmente o que você se aceita daquela maneira, eles começam a falar, tá, mas isso, isso e isso. Aí pergunta no final da cirurgia, Lorene, e esse mento? Tá bom? E aí eu opino, não, tá desviado, tá muito proeminente, não combina com o perfil psicológico do paciente, o paciente chegou aqui mais encurvado, mais tímido, então acho que projetar demais não vai ficar bom. Então eu fui ganhando voz ali dentro, mas não é a realidade de colegas. Das mesmas equipes a gente vê às vezes diferença, às vezes vê que algumas meninas são mais validadas, têm mais oportunidades do que outras, e isso de fato existe ainda, tá? E é muito marcante a queixa de muitas residentes, não só da minha especialização, mas de outras. Eu acompanho outras residentes de outros serviços e essa questão é muito pertinente, tá? Acontece muito. Outra questão, quando você é dupla de homens, eles tendem a querer pegar da sua mão. Aconteceu uma vez na residência, eu fui fazer um negócio, o colega veio querer pegar minha primeira mentoplastia. E eu parei o que eu estava fazendo, eu olhei para ele e falei assim, se pegar da minha mão, a gente vai tretar. E voltei a fazer. E aí nunca mais ocorreu de ninguém pegar nada da minha mão, entende? Porque eu sou a pessoa que pede ajuda. Eu não tento fazer o que eu não dou conta sozinha. Só que eu sou muito cautelosa. E às vezes homens que têm mais experiência querem passar por cima disso. Então, se você não se impor, não precisa ser grossa, grosseira, mas esse paredão, ele precisa ser demonstrado. Então, a maneira com que eu consegui ganhar esse espaço foi sendo um pouco mais reservada. Então, quem me conhece, às vezes, nesse meio acadêmico, vai dizer, nossa, ela é muito calada, ela é muito séria, ela é muito... Mas é a minha persona para estar ali dentro. Assim, eu me preservo de fofoca, não dou espaço para pessoas mais para frentex, que a gente chama, né? Então, tem fluído bem e assim eu me mantenho. Você entrou dentro da especialidade já sabendo disso. Já sabendo. E aí você criou um perfil justamente para você poder focar no seu trabalho. Exatamente. Desde a época do estágio eu fui ganhando, fui aprendendo isso, assim, sabe? Já aprendendo o que faz, o que não faz, observando muito, eu já sou muito observadora. Fui vendo o que uma residente fazia que funcionava, porque enquanto eu era estagiária eu estava na faculdade, mas já tinha outras residentes. Então eu via, ó, ela se porta assim, funciona, ela se porta assado, não ficou boa essa situação.
Então, eu fui aprendendo e fui me moldando. Você, dentro da cirurgia bucomaxilofacial, você tem visto o crescimento da especialidade, falando de cirurgias, principalmente das cirurgias estéticas da face. E você já tem um pé dentro da ROF, né? Como que você vê o futuro para você dentro das cirurgias cosméticas da face, já que você tem a mão cirúrgica e tem o conhecimento na área da ROF também? Então, eu vim de trás para frente, eu brinco. Comecei pela harmonização porque na época que eu era estagiária, tinha um grupo de bucos já muito bem estabelecidos conversando no estar de um hospital, que eu estava falando assim, cara, a gente tem que ir para a ROF porque o refinamento é necessário depois da ortognática. Aí eu formei em cima da pandemia, ali bem no pico. Eu falei, eu não vou enfrentar uma residência agora, eu vou começar de trás para frente. Então, eu fui para reabilitação, eu fui para harmonização, que isso me daria uma mão cirúrgica, uma noção até de manejo do paciente, que é a parte mais complexa de se fazer. E comecei, então, de trás para frente. E isso das cirurgias estéticas da face é o futuro, não tem como a gente correr. Hoje o Instagram tem muitos antes e depois que coloco como cirurgia ortognática, mas a gente que é da área, a gente sabe que não é puramente a cirurgia. Teve retoque, teve uma lipo de papada, teve uma cervicoplastia, teve uma bichectomia, teve lifting. Então, a gente sabe, o nosso olho bate, a gente sabe o que é puramente a cirurgia ortognática e o que teve retoque. E não está certo ou está errado. Só que quando isso não é colocado, a expectativa do paciente, ela fica muito difícil de ser alcançada só com a cirurgia ortognática. Então, o planejamento, ele precisa ser global, mesmo que o paciente não vá fazer tudo, tá? Mas ele precisa ser falado. A gente vai fazer cirurgia ortognática, mas depois a gente precisa fazer isso, isso e isso. Se a sua expectativa é estética, e a gente vai orientando de acordo com o perfil psicológico, emocional, comportamental do paciente. Tá? Não adianta eu falar que depois da ortognática eu vou fazer uma cervicoplastia numa senhorinha que mal abre a boca para se expressar, extremamente tímida, recatada, mas aí tem uma paciente que é mais vaidosa, expansiva, então eu preciso orientar esse tratamento com começo, meio e fim, mesmo que o paciente não vá fazer tudo. E é o futuro da odontologia, a gente precisa se capacitar, então é uma área que eu acho que eu tenho muito interesse, mas no segundo momento. Por quê? Eu acho a cirurgia estética da face um campo maravilhoso, mas ele precisa de preparo cirúrgico. E não é sobre saber fazer, é sobre saber resolver. E sobre saber resolver, você precisa de teoria, mas precisa de muita experiência. Tem coisa que o livro não vai te ensinar. Então, é a experiência, é rodar realmente para você começar a drenar para esse lado. Então, eu acho que como R4, R5, eu drene ali para essa parte da cirurgia estética da face, mas preciso de mais experiência, mais domínio ali de técnicas, principalmente tecido mole, que a buco hoje, pelo menos na minha especialização, é muito direcionada para a área óssea ortognática, entende? Então, quero fazer, mas R4, R5. Eu quero finalizar primeiro a cirurgia. Você faz uma residência em especialização. Sim. Eu vou perguntar para você, porque você é professora, é formadora de opinião, e eu quero ouvir a sua posição sobre isso. O que você acha dessa formação quando você coloca a residência e a especialização? Eu sou uma pessoa muito a favor da residência, tanto que eu tentei residência, tá? O meu perfil, eu até brinco, gente, o meu perfil, eu quero viver a residência. Eu não fui ainda, porque eu tive uma oportunidade que se eu dissesse não, era camisa de força, maluca. Por quê? Hoje eu estou dentro de uma das clínicas que é referência em cirurgia, com mais de 30 anos de atuação. Então, esse paciente chega para mim, eu converso, eu avalio, eu capto. Tenho cirurgiões extremamente experientes aqui atrás de mim, me orientando, a gente discutindo o caso. E aí chegou uma época que o doutor virou para mim e falou assim, você faz meus pós-operatórios, que eu já fazia há muito tempo pós-operatório, fazer laser, tirar ponto,
orientar, receber o paciente quando eles estavam fora de Brasília. Só que eu preciso que você esteja dentro da buco. Por quê? O paciente vem para mim, eu opero. Ele retorna para você no pós-operatório, é interessante que você esteja inserida na área. Conhecimento, eu sei que você estuda para a prova de residência, mas eu preciso que comece agora. E aí você foi para a especialização. E aí eu fui para a especialização. E a especialização, ela te toma muito, porque assim, é altos e baixos. Tem hora que vem muito bom, muito bom, muito bom. Aí daqui a pouco começa a baixar um pouco, a ficar muito teoria, faltar um pouquinho ali de coisa que você sabe que você precisaria ali na residência. Mas, em compensação, o volume de ortognática é imenso. Então, para quem quer exclusivamente ortognática, a especialização vai te dar muito mais conhecimento, embasamento em mão para ortognática do que a residência. Que tem muitas residências que não tem Que não tem acesso, né? Até entrar nas eletivas e tudo, o SUS conseguir organizar a cirurgia, pelo menos assim, até onde eu tive informações, é bem limitado esse acesso do paciente à cirurgia ortognática. E eu posso dizer até por mim, há anos atrás, mas por mim eu sei o quanto foi difícil chegar até a mesa cirúrgica. Entende? Mesmo tendo indicação, apneia e tudo, não sendo um apelo estético, sendo funcional, foi 3 anos para eu conseguir chegar na mesa cirúrgica, entendeu? E relatório, e fila, e ia, desmarcava, então isso é a realidade, né? Já na especialização, a cada semana de plantão, a gente tem 6 ortognáticas, 4 ortognáticas na semana que tem pouco, entende? Caraca, isso é bastante. Então, o nosso suporte de ortognática, hoje eu não vejo especialização que tenha uma demanda tão grande de cirurgia ortognática. E a repetição é o que te leva à excelência, não tem como, né? A parte acadêmica, de onde vem? Porque você está trilhando um caminho aí, construindo uma carreira e já coordena um curso de cirurgia oral menor. Uhum. De onde despontou isso? Na família tem alguém que... De onde veio? Despontou porque a minha primeira formação foi pedagogia. Eu fiz pedagogia, na época meu filho era pequeno, falei assim, eu quero fazer algum curso. Teve a oportunidade de pedagogia. A pedagogia é uma área incrível, encantadora. A parte de desenvolvimento humano é, assim, um hobby para mim, neurociência, comportamento. Só que a área de atuação para mim, para alguém mandona, era muito limitado. Você depende muito do outro permitir. Mesmo que coisas óbvias precisam ser feitas, você precisa de alguém permitindo. Isso, para mim, é difícil. E a Lorena é mandona. Eu sou mandona. Eu sou assim, eu vejo esse problema, eu vou resolver. Eu não sou agressiva, sim, mas entendi. eu sou resolutiva, entendeu? Eu vi esse problema, eu preciso resolver. Eu não quero ter que pedir para diretora, coordenadora, para entrar em reunião com fulano de tal, para deixar eu fazer o que eu já tinha falado que eu ia fazer. Isso me incomoda muito, tá? O rodeio. E... O que eu tô falando? Esqueci. Tá falando da formação. E aí... Eu acabei fazendo pedagogia, não atuei na área. Comecei já o tratamento para fazer ortognática, entrei na faculdade e fui para a parte de mentoria, porque isso contava ponto para a residência, porque eu já entrei na faculdade fazendo meu currículo para prestar residência no final. Então, eu peguei bolsa, fiz iniciação científica, publiquei artigo, fui monitora de várias áreas. E em uma dessas áreas era radiologia, que eu peguei bolsa e fiquei vários semestres sendo. E aí, quando eu formei, o professor me chamou para fazer especialização no instituto dele. E aí, do instituto dele, eu virei monitora dentro do instituto, fiz estágio, depois monitora. Depois de monitora, eu entrei como professora de apoio. E aí, eu fui indo. É o que a gente brinca, o Pokémon foi evoluindo ali. Então, eu comecei desde monitora dele da faculdade e hoje eu sou coordenadora do curso. Então, foi do dia a dia. Falando desse curso que você é coordenadora de cirurgia oral menor, como que você tem visto os problemas que têm rondado as cirurgias que, teoricamente, dentro da especialidade é considerada uma cirurgia pequena ou uma cirurgia menor, mas que tem dado repercussão gigantescas a nível de divulgação quando isso acontece, episódios como o óbito, por exemplo, que tem acontecido. O que eu levanto sempre é que o problema inicial da extração de siso é a falácia de que odontologia é prática. Não é prática. Ela é teórica e você desenvolve uma habilidade prática.
Por quê? Se você vai avaliar a maior parte dos casos, falta conhecimento. Conhecimento de farmacologia, conhecimento de biossegurança, conhecimento de manejo de complicação. Então, você vê muito curso pegando muita clínica, colocando muito paciente para os alunos operarem, sendo que em 6 meses eles não vão virar um cirurgião, eles vão aprender como fazer, mas como resolver não vai aprender. Então, eu lembro uma vez um professor há muito tempo, um colega me zoando e falando assim, nem sempre o melhor aluno, porque sempre tem esse que fala para quem estuda, né? Nem sempre o melhor aluno vai ser quem vai se destacar. A odontologia é prática. E aí esse professor estava vindo e ele, não é não. A prática vai te deixar bom, mas na hora que der o BO, o que te tira do BO é o conhecimento que você estuda lá enquanto ninguém está te vendo. Isso é teoria. Então, é essa falácia que a gente precisa acabar. A cirurgia oral menor é o que eu falei. O meu curso, eu fiz questão de colocar um embasamento teórico muito forte. Vai ter prática, mas eu fiz questão de montar um curso que eu gostaria de ter tido como aluna. Eu preciso conhecer a fundo o antibiótico. Eu preciso conhecer a fundo os AINES, para que eu não esteja no churrasco e o paciente me mande mensagem e eu ouça como eu já ouvi. Ah, é frescura, não tá com dor. Passou de pirona, tá tomando nimesulida. Sabe avaliar a dor? Não sabe, entende? Não sabe manejar uma infecção, não sabe manejar uma inflamação. Não vê o pós-operatório. É muito comum. O aluno vai lá, opera, na remoção de ponto não aparece. Isso não é pauta de curso. Como que você sabe que deu certo? Porque a auxiliar, a técnica de saúde bucal, ou o professor vai lá e remove o ponto, como que você vai fazer esse manejo no retorno? Então, essas intercorrências é muito por falta de conhecimento teórico e por falta de pedir ajuda. Começou a sair ali do esperado, pede ajuda, encaminha. Estuda para saber encaminhar, estuda para saber classificar se o siso é da sua competência ou se não é. Ah, nunca vai errar? Não, infelizmente a gente tem aquela máxima de que só erra quem faz. Isso infelizmente é. Mas quando você erra com responsabilidade, seguindo toda a técnica, você fez um bom pré-operatório, encaminhou o paciente para ser avaliado pelo médico assistente, o paciente retornou com o exame, você viu que precisava de uma tomografia, pediu um hemograma, viu plaqueta, viu como é que está leucócito. E assim, mesmo assim o paciente evolui para uma hemorragia, você fez tudo o que poderia. Tem conhecimento de como que você vai reverter essa hemorragia? Você tem ali na sua caixinha as medicações, um hemostático bom para você reverter? Ou você descobre as coisas no transcirúrgico? Porque isso acontece muito, não tem planejamento. Vem, passa por um avaliador, senta na sua cadeira, você opera. Você não sabe quem é o paciente, não sabe o que ele toma, não sabe o que ele conversou com o avaliador, você sabe o quanto ele pagou e o quanto você vai ganhar de comissão. Agora, quem é aquela pessoa fora do equipo, da cadeira, você não sabe. Então, não dá. Quantas vezes eu atendi em clínicas que era assim, doutora, tem sido, taranã, eu vou. Sentava na cadeira, senhora tem algum problema de saúde? Chegava e falava, não, vou operar. Era plaqueta em níveis surreais, de baixo, idoso, sem acompanhamento médico, não foi no cardiologista, paciente com menos de 6 meses de angioplastia, não foi 1, 2 vezes, mas eu sou essa pessoa que digo, não vou fazer. O dono da clínica acha ruim? Eu já aviso quando eu entro na entrevista. Talvez eu não te agrade porque eu mantenho o meu diagnóstico. Eu sou muito fiel ao diagnóstico que eu faço, eu não negocio. Então, infelizmente, às vezes isso não é tão viável e favorável financeiramente para a clínica. Então, eu não posso colocar tudo que eu cheguei até aqui, tudo que eu estudo, na mão, porque a clínica vai ficar com algum prejuízo temporariamente. Porque não é abrir mão do procedimento. É adiar, esperar que o paciente esteja apto para realmente passar por aquilo. Então, precisa conhecer base teórica e fugir disso. A odontologia não é prática. Ela precisa de conhecimento, precisa de planejamento. Veio um siso difícil, você sabe o material que vai usar, sabe a broca que vai usar, tem o fórceps, tem o hemostático. O paciente é fóbico, você tem alguma maneira, sabe alguma manobra de manejo comportamental? Você não sabe, você vai atender uma criança, você vai atender um adulto fóbico? Encaminha, entendeu?
Então, isso começa com a falta de conhecimento e a falta de humildade de encaminhar e contato com o paciente. Porque se a gente mantém um contato diariamente, eu brinco, é igual visita hospitalar. Eu preciso saber como que você está todo dia, pelo menos nos 4 primeiros dias. Manda foto do rosto para avaliar como que está evoluindo o edema. Comeu, bebeu água? Como que está a dor? Qual o nível da dor? Eu oriento, eu não vou tirar a dor toda, eu preciso que você fique com esse pequeno desconforto, que é o seu juízo, para você se comportar no pós-operatório. Mas é todo dia. Que precisa da colaboração do paciente. Exatamente. Mas começou a sair, a dor começou a aumentar muito, é frescura? Não é frescura. Só quem sabe a dor que está sentindo é o paciente. Então, você precisa estar perto. Começou, doutor, estou com um gostinho ruim na boca. Não sei, doutor, ontem estava diminuindo o inchaço, mas hoje está inchando mais. Vem aqui no consultório. Agora, a pessoa opera aqui, só quer receber 10 dias depois para tirar o ponto. Qualquer intercorrência que aconteça aqui, você perde o controle. Aí é onde chega no hospital, abscesso da gente drenar de madrugada, já com todos os sistemas entrando em pane, a gente precisando do suporte de outras áreas médicas, obviamente, tanto da infectologista, tanto da cirurgia torácica, porque fica tão limitada a abertura bucal que o anestesista não consegue entubar o paciente. Então, vai agravando no nível que poderia começar no todo dia. Uma mensagem todo dia poderia evitar esse quadro, entendeu? Uma atenção, um preparo maior e o planejamento. Esse paciente da cirurgia oral menor, em que momento que você leva esse paciente para o centro cirúrgico no hospital? Quando esse paciente é fóbico, é uma questão que eu tento levar o máximo possível. Quando não é possível a anestesia sob sedação ali no consultório, feito com médico anestesista. Quando esse paciente tem várias comorbidades, também é interessante. Quando tem um risco aumentado de fratura mandibular também, porque por mais que a gente tenha no consultório, tenha planejado, olha, esse dente aqui tem risco de fratura. Vou levar a placa, vou levar uma barra de Erich, mas o acesso dentro do ambulatório, dentro da clínica, é muito limitado. Então, por que não? O paciente tem convênio, vamos pedir para o hospital liberar. Vamos fazer a solicitação. Aí o hospital respondeu com negativa, aí sim, vamos chamar o médico anestesista, vamos fazer com sedação, porque o manejo comportamental manda tudo. Se o paciente é fóbico, entra em crise, como que você conduz o restante da cirurgia? Você está com o perfuro-cortante na boca do paciente descompensado, paciente hipertenso, descompensado, sem acompanhamento nenhum, tem o convênio, por que não dar segurança e conforto para o paciente, tá? E formação cística também. Como as expansões acabam sendo aumentadas, acaba fragilizando também a mandíbula, a maxila, os convênios tendem a aceitar mais esse perfil de paciente. É a minha rotina. Do que eu tento solicitar para o hospital, quando tem uma formação de uma lesão cística, eles liberam com mais facilidade. Paciente fóbico também, paciente de múltipla comorbidade também. Quero ouvir sua opinião, sua indicação quando tem extração dos 4 dentes do siso. Você faz os 4 ou você faz em 2 tempos? Depende do perfil do paciente. Depende muito do comportamento. Se é um paciente que é mais tranquilo, vai colaborar, ele tem como ter um repouso, eu gosto de fazer os sisos se estiverem no nível 1, que a gente chama. É um antibiótico só, é um pós-operatório só, é uma folga, um atestado só. Isso ajuda muito. Agora, paciente muito jovem, que eu recebo muito, ali por volta de 15, 16 anos, eu opero um lado, porque adolescente ainda nessa fase de transição, o comportamento dele é muito instável. Então, hoje ele pode estar comendo, amanhã ele já não quer comer pastoso líquido, começa a ter enjoo com a medicação, acaba se negando a continuar com o tratamento da maneira que deveria. Então, depender do domínio dos responsáveis, eu não gosto. Eu entro naquela de eu prefiro não depender tanto da ação de outros, entendeu? Então, eu falo, eu vou operar um lado, daqui um mês e pouquinho, se não tiver urgência, a gente opera do outro lado, tá? Justamente para ter essa janela. O tempo de cirurgia para você é um fator que te incomoda em fazer, seja ortognática ou siso, enfim? Não, ortognática não. Agora, siso, eu acredito que sim. Não só acredito, mas a literatura traz. O risco de infecção aumenta, né? Sempre que a gente prolonga muito o tempo cirúrgico, acaba que favorece
a um pós-operatório mais delicado. O que não quer dizer que precisamos fazer com pressa, porque a habilidade ela também vem com o tempo. O tempo cirúrgico acaba sendo desenvolvido como uma habilidade. Então, é necessário fazer bem feito no tempo necessário. Mas se você consegue ou tem alguém, algum colega, mais apto a fazer de uma maneira mais rápida, eu prefiro solicitar a ajuda desse colega. Ele opera, eu auxilio, eu opero junto, porque eu preciso pensar primeiro no meu paciente, ego depois. Então, se é um siso muito complexo, eu vou demorar 3 horas, e o meu colega, meu chefe, tem 30 anos de bucomaxilo, eu falo, vamos operar junto? Se vê que eu estou mais lenta, por que não? Entende? Eu prefiro ter essa... Eu tenho paciência com o meu processo, não tenho pressa. Uma última pergunta sobre os dentes do siso. Para você fazer uma boa cirurgia ou uma cirurgia rápida, no momento que você está fazendo ali o procedimento, o que você pondera ali, o que leva mais em consideração na hora de você tirar o dente? É força ou é jeito? Porque tem pessoas que passou pela cirurgia, o doutor fez uma força e fazia e tal. Como que você ensina os seus alunos e como que é essa técnica? Eu digo que na cirurgia, a única coisa que de fato precisa de força e que talvez seja, sim, o ponto de Aquiles ali, o calcanhar de Aquiles em mim, por exemplo, é a dobradura de placa, que realmente precisa de uma força e é bom ter um homem na equipe, equilibra muito bem, tá? Agora, no siso não precisa de força porque a gente tem instrumental cortante. Então, se está mais endurecido, é sinal de que não está passivo, não está vindo de uma maneira tão passiva. Então, você forçar, você acaba quebrando, fraturando ali a estrutura. Então, vai na broca, odontosecção, perder isso de preciso tirar o dente inteiro, tá? Porque realmente o conforto do paciente conta e... Meus pacientes mesmo falam, doutora, sua mão é de fada. Eu faço questão de ser delicada, de mostrar um carinho na testa. Aí eu anestesio bem devagar, faço um primeiro ponto para tirar aquela picada inicial que assusta, que o coração acelera muito. Aí depois eu vou. Então, assim, eu tenho uma resposta muito boa dos pacientes sobre isso. Você acha que a mulher tem vantagem nesse sentido, na atenção do paciente, seja na ortognática ou nas cirurgias, com relação ao sexo masculino? Quando a mulher ela tem essa tendência de ter essa energia de fato mais feminina, eu acho que o cuidado prevalece. Ela consegue ter esse olhar mais apurado para o cuidado. Não é a realidade de todos, porque ninguém é igual a ninguém, temos personalidades, temperamentos diferentes. Mas a maior parte das mulheres, sim, consegue perceber coisas, até às vezes se o paciente está mais triste, se não está, detalhes durante a cirurgia que os homens geralmente não vão prestar atenção. Então, uma equipe equilibrada entre homem e mulher tende a ter um resultado muito bom. Doutora Lorene Noronha, um prazer imenso recebê-la aqui no canal da BucoCast. Falaríamos aqui mais 2 horas tranquilamente, não falaria? Eu gosto de falar. Foi só o começo só, viu, gente? Obrigado pela sua participação. A gente tem feito alguns podcasts com mulheres, obviamente mais com homens, por ter mais na especialidade, mas sempre parece que as mulheres são mais diferentes. Os homens parece que eles têm uma receita, assim, a mulher parece que cada uma tem o seu jeito, o seu tipo. E a gente já consegue identificar, assim, através do podcast. Muito feliz por você ter participado. Tá errado esse R2 aqui, né? Não tá pelo podcast, esse R2 aqui acho que tá um pouco... É uma fase, um degrau, necessário. Pois é. Eu falei, vou receber uma R2, mas eu não tô vendo uma R2 aqui, não. Obrigado demais pela sua participação, viu? Obrigada, é o meu convite, é uma oportunidade, meu primeiro podcast. Espero que venham muitos outros. Foi ótimo. É uma experiência que eu vou guardar, com certeza, né? Tanto nas redes sociais, quanto de uma forma mais afetiva mesmo, de memória. Eu quero entregar para você um presentinho do Edgar, da 3D Cint, que nos deu a oportunidade de poder fazer esse episódio. Tá aqui. Olha, acertou, eu amo livros. O Edgar, da 3D Cint, é o nosso parceiro desse podcast que você conhece, que é teu parceiro também. Então, nosso muito obrigado. Através de parceiros como ele, é que a gente tem, através de parceiros como eles, que a gente tem feito esse trabalho da BucoCast, tem saído um pouquinho de São Paulo. Né? Às vezes o cirurgião não consegue ir até São Paulo, a gente vem até ele, que foi o seu caso.
Então, nosso muito obrigado, viu? Obrigada. Não, o Edgar e a 3D Cint, ela apoia muito a gente, inclusive a gente da especialização. Está sempre ali em evento, apoiando nas nossas organizações, nos nossos jantares. Então, é uma parceria muito boa que a gente tem com a empresa. Tem funcionários lá de dentro, a Kátia mesmo é uma querida, todo mundo tem um apego mesmo com ela, fala, não, eu só quero pedir cirurgia com ela. Então, é muito bom ter esse retorno, né? Esse apoio, principalmente quando a gente está começando. Depois que a gente tem um volume muito grande de cirurgia, é fácil a empresa apoiar. Mas quando a gente está nesse comecinho ali, nas fraldas ainda, e a gente tem esse carinho, esse reconhecimento das empresas, realmente é o que fideliza a gente, a empresa, né? Depois que você fizer a sua próxima cirurgia, eu quero que você volte aqui para falar, que eu acho que de cirurgia ortognática a gente tem bastante assuntos e eu acho que você tem muito conteúdo para passar para o paciente. A gente tem um canal também no YouTube que chama Ortognática Sim, que a gente só fala sobre cirurgia ortognática. E aí, nessa próxima oportunidade, a gente pode também colocar esse podcast no Ortognática Sim para poder, obviamente, levar mais informação para os pacientes. Com certeza. O paciente precisa perder o medo do pós-operatório. É um processo, precisa ter paciência, como qualquer grande avanço que a gente precisa fazer na vida, mas não é esse bicho de 7 cabeças, bem orientado, as etapas muito bem definidas, de você saber o que você vai esperar no 3º, no 5º, no 9º, no 15º dia, te dá uma confiança maior de passar pelo processo. Então, isso é necessário, orientação e sempre precisar só chamar. Obrigado, viu, doutora? Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal. No YouTube estamos aproximadamente aí com quase 5 mil cirurgiões. No Instagram, um pouco mais de 10, 11 mil. Enfim, um público que nos acompanha. Nosso muito obrigado. E esse episódio nós vamos estar compartilhando também no YouTube e alguns cortes no Instagram. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.